Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a este vídeo e a este canal. A sua presença para mim é sinal de prestígio e pretendo retribuir esse prestígio com palavra de Deus e orientação bíblica para a sua edificação. Se você está iniciando agora no Ministério da Palavra, desenvolvendo as suas primeiras pregações e gostaria de ter subsídios bíblicos, orientações, modelos para se basear e continuar desenvolvendo da melhor forma a sua vida ministerial como pregador da palavra, eu tenho uma boa notícia. Este vídeo poderá te auxiliar, pois hoje iremos aprender a desenvolver de uma forma simples e objetiva um esboço bíblico e aplicá-lo. Portanto, se você está iniciando a utilizar esse tipo de estratégia para organizar as suas pregações, eu tenho certeza que este conteúdo te auxiliará. Então, não saia daí e vem comigo. Pessoal, já estou aqui com papel e caneta na mão, preparado para desenvolver aquele esboço abençoado e resolvi falar sobre um personagem muito conhecido que eu tenho certeza que você não terá nenhuma dificuldade de compreender e aplicar. Vamos falar sobre Abraão. Abraão é essa figura emblemática do Antigo Testamento. A sua vida, a sua história é edificante e apresenta inúmeras lições que podem ser aplicadas. Mas aqui neste esboço resolvi falar sobre 3 segredos sobre a vida de Abraão, com base em Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1 e o versículo de número 4, um texto muito conhecido. E diante da história de Abraão, diante dos eventos que ocorreram em sua vida, nós iremos perceber que um dos segredos que ele possuía, em primeiro lugar, é que ele ouvia a voz de Deus, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 1 e o versículo 4, que é a base do nosso sermão. Abraão ouvia a voz de Deus, portanto, ele era alguém sensível. Este era o primeiro segredo sobre a vida dele. O segundo segredo sobre a vida de Abraão é que ele priorizava a adoração ao Senhor. Não resta dúvida que Abraão, no momento em que foi colocado à prova em relação à entrega do seu filho Isaque, em Gênesis capítulo 22, ele deixou claro que adorar a Deus era uma questão de prioridade. E é justamente Gênesis capítulo 22, o versículo 5, que narra este evento crucial da vida de Abraão, deixando claro que ele era um adorador. E o terceiro segredo a respeito de Abraão é que ele não duvidou da promessa, crendo na ressurreição de Isaque. Esse é um outro ponto culminante na vida desse personagem. Ele demonstrou fé em um momento de adversidade, não desfazendo da promessa de Deus, acreditando até mesmo na vida do seu filho Isaque. E isso, em Gênesis capítulo de número 15, versículo 6, demonstrará que ele era alguém que creu na promessa de Deus. E Hebreus capítulo 11, versículo 17 e versículo 18 demonstra que ele acreditou na ressurreição de Isaque. Portanto, está aqui os 3 segredos sobre a vida de Abraão. Agora não saia daí, porque iremos aplicar esta mensagem. Pessoal, já estamos de volta com o nosso esboço preparado e pronto para aplicarmos. Eu espero que você tenha gostado e aproveitado essa construção, e eu quero observar juntamente com vocês que nesse modelo de esboços nós destacamos apenas 3 pontos para o desenvolvimento e conclusão, e foi muito objetivo, foi muito preciso para aplicarmos a mensagem contida nesse esboço. Observe que um esboço comum, ele é acompanhado de uma introdução,
uma conclusão e geralmente encerra-se com o apelo sendo realizado pelo pregador. Eu não fiz isso nessa demonstração apenas para a otimização do nosso tempo, mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu vou estar disponibilizando este esboço completo, com introdução, os desenvolvimentos argumentados, conclusão e apelo. O material em PDF estará disponível no link aqui na descrição, você pode acessar totalmente de graça. E desse modo, você pode usá-lo como referência, como base para desenvolver o seu próprio sermão ou pregá-lo conforme a sua liberalidade. O objetivo é realmente de contribuir com vocês, pessoal. Se até aqui você tem gostado desse vídeo, desse conteúdo, eu quero solicitar a sua gentileza para dar aquele like abençoado. Não deixe de ativar os sininhos da notificação para você acompanhar os próximos conteúdos que estaremos disponibilizando aqui neste canal, neste veículo, e fazendo isso, o YouTube entenderá que esse conteúdo é relevante e isso fortalecerá muito o nosso canal. Pois bem, sem perca de tempo, sem delongas, vamos partir para a aplicação prática desse esboço. Veja, escolhemos aqui Gênesis capítulo 12 e vamos partir do pressuposto que você já está no ambiente preparado para você pregar, quer seja o púlpito, quer seja uma reunião em família, quer seja um culto em células, enfim, independente. Chegou o momento de você assumir a sua oportunidade, você já cumprimentou aqueles que estão te ouvindo, já deu o endereço do texto que você fará uso e após a leitura deste texto, você vai desenvolvê-lo, você vai pregar definitivamente a palavra de Deus. Como que seria, como que poderíamos aplicar este esboço? Ficaria mais ou menos assim. O texto que acabamos de ler e considerar está inserido no Antigo Testamento, dentro do rol dos livros denominado Pentateuco. Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés. Esses livros que apresentam uma importância para o cristianismo e para a religião judaica. Acabamos de considerar um texto em Gênesis capítulo 12 que fala a respeito de Abraão. Abraão é o homem que ouviu a voz de Deus, desempenhou grandes tarefas em rumo da promessa que foi estabelecida por Deus, e diante de todos os eventos que Abraão precisou vivenciar, eu gostaria de registrar, eu gostaria de aplicar pelo menos 3 segredos a respeito da vida de Abraão, 3 segredos sobre Abraão. E o primeiro segredo que eu gostaria de colocar em evidência é que, conforme o texto que lemos, Abraão ele era alguém que ouvia a voz de Deus, portanto ele era alguém que tinha sensibilidade. Ouvir a voz de Deus é sinônimo de prudência, é sinônimo de sabedoria, pois, em primeiro lugar, Abraão ele ouviu a voz de Deus e atendeu o seu chamado, conforme o texto que lemos. Mas não somente isso, a obediência de Abraão foi um exemplo, pois no livro de Gênesis, capítulo de número 26, nós vimos que Isaac também ouviu a voz de Deus e experimentou grande providência de Deus. No capítulo 28 de Gênesis, nós temos a história de Jacó, que também ouviu a voz de Deus e, por sua vez, ele teve aliança estabelecida. Portanto, ouvir a voz de Deus é a melhor escolha que o servo de Deus pode tomar. Este é o primeiro segredo sobre a vida de Abraão.
Mas o segundo segredo que eu quero destacar ainda a respeito da vida de Abraão é que Abraão, ele priorizava a adoração ao Senhor. Abraão, ele era um adorador. Abraão, ele era alguém que diante de uma situação difícil, conforme Gênesis capítulo 22, ele deixou claro que adorar a Deus era uma questão de prioridade. Ele amava Isaac, mas na verdade o que estava realmente em seu coração era a vontade e o propósito de Deus. O nome do Senhor merece ser adorado, conforme Salmos de número 29 e versículo 2. Apocalipse, capítulo de número 4, a respeito da adoração, diz que o Senhor é poderoso, digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor. E Abraão compreendeu que adorar a Deus era questão de prioridade. O Salmo de número 34, do verso 1 ao verso de número 4, diz que o Senhor é o Deus de livramento e por isso devemos adorá-lo. Adorar a Deus é uma questão de prioridade. Mas em terceiro lugar, Abraão, ele também era alguém que não duvidou da promessa de Deus, crendo na ressurreição de Isaac. Deste modo, concluímos que Abraão, ele possuía fé em Deus. Ele demonstrou que Deus estava no centro de sua vida. Veja, ter fé em Deus é algo fundamental, é algo indispensável, pois a fé de Abraão fez ele se tornar um grande exemplo de homem, conforme Gênesis capítulo 15 e versículo de número 6. A fé de Abraão trouxe a evidência da provisão divina, conforme Gênesis capítulo 22 e versículo de número 13. A sua fé gerou providência. E por fim, Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. A fé, ela é fundamental. Portanto, o terceiro segredo a respeito da vida de Abraão era que ele creu no Senhor. Ele creu na promessa, confiando até mesmo no improvável, que Isaac poderia sim ressuscitar, porque Deus, ele é fiel em cumprir a sua obra. Pois bem, meus irmãos, diante desta palavra, nós percebemos que Abraão possuía alguns segredos com Deus. E dentre estes segredos, destacamos que ele era alguém que ouvia a voz de Deus, ele era alguém que priorizava a adoração e ele era alguém que creu nas promessas de Deus durante uma circunstância delicada. O que podemos extrair a respeito da vida de Abraão é que ele é um exemplo de fé. Desse modo, os segredos de Abraão podem ser aplicados em nossas vidas nos dias de hoje, como sendo ele um exemplo de relacionamento com Deus. Podemos compreender que ouvir a voz de Deus é algo fundamental. Podemos compreender que adorar a Deus é algo indispensável e podemos concluir que a fé, ela é necessária para acessarmos e vivermos o sobrenatural de Deus. Pois bem, diante desta palavra, eu gostaria de dizer que, da mesma maneira que Abraão ele foi bem-sucedido por ouvir e obedecer a voz de Deus para alcançar a promessa, hoje nós também podemos alcançar a maior promessa, a promessa da vida eterna, como ouvindo e obedecendo a voz de Deus, a vontade de Deus. E sabe qual é a vontade de Deus para você nesse dia, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite? É que você receba Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, porque escrito está que Ele é a porta e quem entrar por Ele salvar-se-á. Da mesma maneira que Abraão entrou na esfera da obediência, devemos entrar e receber Cristo, que é a
porta de salvação para alcançarmos a herança bendita estabelecida nele. Venha Cristo agora e receba-o como Salvador da sua alma. Amém? Então, pessoal, está aqui uma breve demonstração de como se poderia aplicar este esboço bíblico. E você percebe que, na medida em que você vai discorrendo a cada um daqueles pontos, é claro que eu estava aqui apertando o acelerador, mas você percebe que no momento da exposição você consegue ter liberdade para expor a palavra de Deus, que é possível você, no momento das aplicações, estabelecer uma palavra de natureza profética, fazer uma aplicação prática, usar exemplos, usar alguma figura linguística de alegoria, enfim, inserir um rápido e objetivo testemunho entre cada um daqueles pontos de desenvolvimento. Então, fica claro que o esboço ele não prejudica o pregador. O esboço ele é uma ferramenta de auxílio e você sabendo usá-lo, você se familiarizando com ele, pode ter certeza que as suas pregações serão relevantes, as suas pregações serão aquelas pregações que os seus ouvintes entenderão aquilo que você está comunicando. Portanto, é uma estratégia importante para aqueles que desejam se desenvolver, pregar de forma relevante e precisa. E se você também não gosta de usar esboço, o importante sobre todo e qualquer coisa é que o nome de Cristo seja pregado. Amém, meus irmãos? Eu quero encerrar esse vídeo por aqui, agradecendo pela sua audiência. Não deixe de acessar o material que estará disponível no link na descrição. Dê aquele joia e acompanhe os próximos vídeos que serão publicados aqui. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.